Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, ao nosso primeiríssimo episódio do podcast Tush Push. Eu sou o Vitor Kinoshita e estou aqui com meu amigo Pedro. E aí, Pedro, tudo certo? E aí, tudo certo? Bem-vindo ao Tush Push, galera. Abraço. É isso aí, podcast falando hoje sobre futebol americano e para variar, como finalizamos a temporada regular no último final de semana, a gente vai tentar abordar um pouquinho sobre temporada regular, né? Então, para você que está chegando agora, já aproveita, já se quiser se inscrever no canal, já dá aquela ajudadinha, já deixa um likezinho, compartilha com os amiguinhos que gostam de futebol americano. E a ideia do podcast é justamente essa: conversar sobre futebol americano. Eu não sou nenhum profissional de futebol americano, nunca trabalhei na área. Pedro, imagino que também não, né, Pedro? Não somos. Nem eu nunca morei nos Estados Unidos, por exemplo, mas a gente gosta de assistir futebol americano, a gente tem umas opiniões, a gente gosta de zoar um pouquinho quem assiste e o time um do outro, que por sinal o meu time nem deve ser zoado, porque eu estou meio em depressão hoje. Estamos gravando no dia seguinte que Seattle Seahawks simplesmente acabou com a franquia depois que Pete Carroll não é mais o técnico da franquia. Mas enfim, vida que segue, é isso aí eu vou tentar não chorar durante a live. E Pedro torce para um outro timezinho. Que Um time que pouquinho torce melhor, mesmo, Pedro? Não, não, um pera. pouquinho melhor. Vamos respeitar, né? Calma aí. Torço pro Dallas Cowboys, acompanho o time desde 2013, então já são 10 anos de sofrência e esse ano vai. Esse ano vai. Vamos ver, vamos ver. Depois a gente vai falar um pouquinho de playoff também. Mas então o tema de hoje é temporada regular. Vamos, eu e Pedro escolhemos alguns times para falar um pouquinho mais, que foram alguns destaques e que também alguns que foram decepções durante a temporada regular. Nessa temporada que eu julgo ter sido a mais louca que eu já acompanhei da NFL, a temporada Maluca. mais sem, como fala? Sem Imprevisível. previsão, imprevisível, justamente. E cara, enfim, não tem muito o que dizer dessa temporada, que no começo todo mundo dava alguns times como certos no playoff e alguns que não ia nem dar pro cheiro e a gente viu que foi muito louco, né, cara? Eu não lembro de uma temporada mais louca que essa, cara, assim, e assim, sinceramente. Acredito que nem a temporada de 2020, que foi durante a pandemia, foi tão maluca que nem a de 2023. Cara, 2020 o único detalhe foi justamente a pandemia, mas mesmo assim, em questão de desportividade, cara, essa temporada foi muito louca. Essa foi a mais maluca. Aham, mas enfim, vamos trocar uma ideia sobre isso. Então, resumindo, vamos trazer inicialmente como é que ficou os resultados finais das conferências, né? Então, tivemos na Conferência Americana classificados para os playoffs Bills, Dolphins, Chiefs, Ravens, Houston, Cleveland e acho que é isso, né? Foi. E na NFC tivemos Dallas, Eagles, 49ers e Rams. Lions e Bucks classificando para os playoffs também. Esses times com certeza então foram os destaques, né? Mas se puder dar uma pincelada, assim, a gente até combinou, né, Pedro, eu falar um pouquinho da NFC e tu falar um pouquinho mais sobre AFC. Se tratando de NFC em si, a gente pode com certeza destacar, por exemplo, já que tem que destacar, né, destacar um pouquinho Dallas Cowboys, para tua felicidade, Pedro, que foi uma temporada onde eu, principalmente no começo, falava que não ia dar certo, justamente pela minha descrença em Dak Prescott, mas se mostrou muito, muito diferente, muito anormal. E isso também leva a crer que essa foi a temporada mais louca dos últimos anos, né? Fora ele, São Francisco, que a gente também não precisa ficar chovendo no molhado, né? E os outros times que a gente vai tentar dar uma faladinha por cima. Da AFC, Pedro, fora os que a gente vai falar, já tem mais algum destaque? A NFC rapidamente luto pelos Bengals, porque foram eliminados mesmo com campanha positiva, e é mais um ano que o time fica fora por lesão de Joe Burrow. E também acho que cabe uma menção honrosa ao New England Patriots, que muita gente durante a temporada falou, que surpresa os Patriots terem ido tão mal. Mas sinceramente eu não entendo que foi surpresa. Eles fizeram um compromisso com a mediocridade, pegaram um quarterback medíocre, recebedores medíocres, um ataque medíocre. E E todo mundo você morreu perde, abraçado. você ganha. Justamente. Exatamente. E a temporada, se tratando de Patriots em si, a mais desgostosa para Bill Belichick, né, cara? Como é que pode um Mais cara desse desgostosa. calibre, olha, não dá para entender como fazer essas escolhas que ele participou, obviamente, né? E também todo o desastre que foi a temporada toda, né, cara? Cara, o Mac Jones jogando dava até um. Nossa senhora. E a gente vê que a NFL é realmente uma liga muito cíclica, talvez a mais cíclica do mundo.
Porque mesmo exceções como o New England Patriots, que tiveram uma dinastia de quase 20 anos, algum dia ia acabar e agora eles estão no limbo, como muitas equipes já estiveram recentemente. Foram de vários Super Bowls, de vencer 5 Super Bowls, 6 Super Bowls, na verdade, para agora uma campanha de 4-12. Sim, incrível, incrível, não dá pra prever. E também a temporada das lesões, né, cara? Não tem como citar, por exemplo, os Colts, que tiveram três quarterbacks, pelo menos, dois deles sendo calouros, bem dizer, jogando esse ano, e foram terminar a temporada com o Gardner Minshew, né? Muitas lesões de quarterback nesse ano, né? Sim, cara. Muitos times foram prejudicados por isso. Infelizmente, pro jogo é ruim, né? Mas, devido a isso, também tivemos algumas surpresas, né? Por exemplo, a gente vai falar mais à frente, né? Mas se não fosse essas lesões de quarterbacks, não teríamos o Magic Flacco jogando o que ele jogou esse ano, né? Exatamente. Alguns males vêm pro bem. Mas é isso aí. Então, cara, como a gente comentou, a gente vai trazer alguns destaques que a gente separou aqui, né? E depois do destaque a gente vai falar um pouquinho sobre as decepções da temporada, beleza? Vamos lá. Certinho. Então, os destaques tush push da temporada regular 2023. Primeiro Começando destaque, então então. com Pittsburgh Steelers. Você se surpreendeu com os Steelers? Cara, eu me surpreendi porque eu não achava que eles iam conseguir chegar no playoff pelo time deles, mas devido a esse homem que tá na foto aí, esse homem maravilhoso aí, cara, é incrível como esse cara jogou e incrível o que eles fizeram e incrível o resultado que eles chegaram, né, cara? Como é que pode, né? Uma coisa tem que ser dita: os Steelers tiveram um calendário bem fácil. Tirando os jogos de divisão, enfrentaram times como, por exemplo, os Titans. Se não me engano, o único jogo realmente difícil que eles tiveram durante o ano fora da divisão foi contra os 49ers, na semana 1, que eles perderam. Mas fora isso, não pegaram times tão fortes. Mas ainda assim, eu penso que é um baita de um destaque, porque você está jogando na divisão mais concorrida da sua conferência e sem um bom quarterback. Porque Kenny Pickett, né, Cara, um Mac Jones loiro, basicamente. cara, Kenny E Pickett foi uma grande. Nossa, se for falar de decepção em si, cara, Kenny Pickett tem que foi entrar na muito história. triste. Porque, Não, e cara, você tirando ele, quem que você tem de opção? Mitchell Trubisky ou Mason Rudolph? nossa. Cara, olha, pra você deixar Mitchell Trubisky, botar Kenny Pickett e terminar o ano sem com o risco de botar Trubisky pra jogar titular, cara, olha, é pedir pra não ir pro playoff. E que foi o que não aconteceu, né, cara? Eles terminaram o ano com Com o Mason Rudolph. o Mason Rudolph, tá certo. É, não. E olha que ele é um E cara que assim, deu muita grife, né? eu sei que tem muito torcedor dos Steelers frustrado, porque o time é constantemente bom, ok, vai aos playoffs, mas sempre sem muitas esperanças. Nos últimos anos tem sido assim. Sempre termina com campanha positiva, mas não é nada demais, e é eliminado ou na primeira rodada dos playoffs ou na segunda. Mas eu sinceramente acho que nesse ano os Steelers merecem destaque, porque por mais que tenha tido o calendário fácil, você ir para a divisão mais concorrida da sua conferência, sendo quarterbacks competentes, e em que os outros wildcards das outras conferências também são muito fortes, ainda assim os Steelers foram para os playoffs, e sinceramente não acho que eles vão ter alguma chance contra os Bills, mas só por terem ido aos playoffs já é uma vitória. Né? Isso a gente comenta depois também sobre essa questão dos jogos do playoffs, mas realmente agravado principalmente pela falta de TJ Watt, é algo que realmente não tem como apostar nenhuma ficha. Se eu for fazer aquela apostinha básica agora nos playoffs, cara, eu vou botar uma graninha no Pittsburgh. Porque se Pittsburgh Sério? ganhar, cara, eu vou ganhar muito dinheiro. Eu vi que tava com os odds altos, né? Tipo, 5-1, coisa Cara, assim. tá absurdo. Mas enfim, realmente, tô falando, nessa divisão deles, cara, ninguém colocava Pittsburgh como na pós-temporada, cara. Todo mundo colocava Bengals como levando a divisão, né? Seguido por Ravens, com certeza, a briga seria muito boa ali, mas ninguém também no começo esperava que os Ravens fossem como fala, tão dominantes na temporada, né? Mas outra surpresa também foi Cleveland, né, cara? E nessa divisão realmente é bem complicado pensar que Pittsburgh conseguiria fazer alguma coisa. Mas ainda assim, os Browns entraram na temporada um pouquinho mais favoritos porque eles tinham um quarterback, tinham o Deshaun Watson. E os Sim, Steelers não, eles tinham o Kenny Pickett. E ainda é, assim com o Matt Canada, que era um coordenador ofensivo tenebroso. E se não sim. fosse o ajuste do Mike Tomlin de demitir durante a temporada, eu acho que eles não tinham nem ido aos playoffs. Então, tiro o chapéu Cara, pro Mike Tomlin também. verdade, lembrou dessa, né? Eles fizeram a coisa mais correta possível, né? E não esperaram como a maioria dos times, né? Como
tipo Falcons, que esperaram terminar a temporada, se era que já podia ter demitido logo que no segundo jogo da temporada podia ter demitido o técnico, mas realmente Pittsburgh tem uma grande. Tem que ser um destaque, não tem jeito. Mas, falando sobre Pittsburgh, falando um pouquinho, pulando de AFC para NFC agora, né? Vamos trocar uma ideia sobre os Bucks, cara, que também merece destaque, cara. Agora, falar pra mim, lá no começo da temporada, quem é que colocava Buccaneers com Baker Mayfield de quarterback na prateleira de playoff, cara? Me fala. É, tava muito imprevisível essa divisão, né? Tinha bastante gente que acreditava que seria pros Falcons, mas não tem jeito. Essa divisão é a mais fraca da liga e todo ano é uma vergonha. Sim. E não, e se for pensar, cara, pegar esse time do Bucks, e claro, não é nada perto daquele time que levou o Super Bowl há, já são 3 anos agora, né? Que levaram com o Brady. Cara, a gente pegar um time desse que foi totalmente esfacelado. Tem o Mike Evans ainda, que ainda carrega bastante, mas na divisão, cara, é uma divisão que nivela muito por baixo, né? E se for pensar lá no começo da temporada, todo mundo falava em Falcons, que, pô, os caras tiveram escolhas de primeira rodada, os caras contrataram, os caras draftaram o melhor running back dos últimos tempos do college. E, cara, foi uma decepção total. Não souberam utilizar o recurso do running back, que é um cara, o Bijan Robinson é algo que realmente que tem que ser estudado, um cara sensacional. Os caras têm Kyle Pitts, que também é um monstro, um cara totalmente fora da curva, mas, cara, não encaixa. É a mesma coisa se a gente for comparar no futebol, o Real Madrid, na época dos Galácticos. Cara, os caras contrataram os melhores, os mais top que tinha na época, e as melhores promessas. Não encaixa, cara, não encaixa. Infelizmente, se não souber utilizar, infelizmente não dá certo. Mas pegar esse time do Bucks, cara, chega por mérito, chega com não vou dizer com status pra Um passar mérito desse bem primeiro limitado, jogo. né? Sim, mas é outro também que eu Mais vou. incompetência dos outros times da divisão do que próprio mérito de Tampa Bay. Sim, eu que não, também não deixa de ser um mérito também, né, cara? Porque se for pensar nos outros times da divisão, Saints foi uma vergonha também, praticamente o ano todo. O Panthers mesmo nem se fala. Panthers, todo mundo achava que Bryce Young ia salvar esse time, já era horrível no começo da temporada. Ah, não, chegou agora pick one do draft, vai salvar o time, vai levar pra, sei lá, pelo menos uma classificação de playoff. E, cara, foi um desastre a temporada inteira. Então, cara, o Bucks Mas simplesmente pegou. ainda assim, é pra gente ver o quão limitado é o mérito de Tampa Bay, porque contra os Panthers, que são horrorosos, Uhum. eles ganharam de 9-0 na última semana. Sim, Foi sofrido contra o Panthers. foi um dos jogos péssimos de se assistir, cara. Esse e o jogo foi Panthers e Panthers e Falcons. Falcons, cara. Que coisa horrível. Mas Foi enfim, doído. tem que dar o destaque sim, porque é um time que ninguém botava na lista e principalmente por Baker Mayfield levar esse time pro playoff, cara. É um cara que ninguém mais acreditava, é um cara que, pra mim, não teria espaço em nenhum mais time na NFL. Ainda mais depois da temporada passada, que foi horrorosa. Então esse ano ele consegue fazer o mínimo possível e até dar pinceladas de Baker nas antigas, né? E consegue trazer Sim. o Bucks para os playoffs de novo, cara. Então, pra mim, realmente tem que ter um destaque. Seguindo, então, falando agora, voltando para a AFC, temos Houston Texans. Tem, temos que destacar o Houston Texans, né? Eu acho que nem o mais otimista torcedor dos Texans esperava uma temporada tão boa. Você chega com um técnico calouro, no DeMeco Ryans, que veio de São Francisco, um quarterback calouro, um elenco assim muito novo no geral. O Sim. Tank Dell, que era o principal wide receiver, também calouro. O principal jogador de defesa, o Anderson, também calouro. Então, quase um time de college na NFL. E E não é numa nem um time de divisão. Alabama, se for pensar, né? Isso aí, não é nem time de Alabama. E numa divisão que não estava tão fácil. Teoricamente, teria um Jacksonville Jaguars potente, que no meio da temporada chegou a ficar 8-3. Sim, E ainda assim, o time conseguiu eliminar o Jacksonville Jaguars, venceu sua divisão com 10 vitórias. Então, parabéns para o CJ Stroud e principalmente para o DeMeco Ryans. Fizeram uma temporada assim, histórica e agora tem tudo para a franquia começar a ser protagonista nessa divisão, começar a competir com o Jacksonville Jaguars. Eu acho que é um destaque muito positivo da AFC. sim, cara. E se for pensar, Houston acaba sendo totalmente o contrário de Atlanta, né?
Porque Isso. a gente fala de picks de draft muito altas, picks muito boas, as duas. Porém, cara, Houston foram as picks que encaixaram perfeitamente, tanto no ataque quanto na defesa. E, cara, fizeram uma temporada sensacional. Como tu falou, passaram por cima de Jaguars, se eu pensar, porque realmente era o favorito na divisão. E, cara, nós vamos falar, tu vai falar de Jaguars depois das decepções também, né, cara? Mas total méritos de Houston. Eles viram a chance, aproveitaram. O time jogou bem. CJ Stroud caminhando para ser calor ofensivo do ano. Se tudo ocorrer como a NFL geralmente faz, né? Então, cara, ninguém esperava. Como tu falou, nem o torcedor de Houston, nem o próprio torcedor de Dallas esperava também. Então, cara, não tem jeito. É um time que tem que ser destaque, sim. Mas então tá. Voltando então pra Quando NFC, vamos ter que falar também um pouquinho desses caras aqui, cara. E pra minha Kanakua, dor, tu viu lá no fundo quem tá lá no fundo? Olha que sacanagem, né, cara? Olha, tristeza, né? pra você ver como eu não sou clubista, tá? Lá no fundo tá o meu time passando um papel de bobo jogando contra os Rams, que conseguiram perder duas vezes para esse time de Los Angeles. E justamente Mas por o Seattle isso, é meio freguês também, né? sim, meio, não, totalmente, né? Nos últimos O tempos, Los olha, Angeles é freguês. meu Deus. Mas é um time que, de novo, no começo da temporada, ninguém falava que conseguiria fazer alguma coisa. Todo mundo colocava Los Angeles como a terceira força da divisão. Uma divisão que tem São Francisco como o seed 1 da NFC, que tinha Seahawks disputando com um quarterback no segundo ano, num quarterback que foi muito bem ano passado, um time que tecnicamente foi melhorado, com Bob Wagner voltando. E aí vem o Los Angeles com essa cria do demônio vindo direto de um vulcão do Havaí chamado Puka Roubada. Nakua. Cara, ele simplesmente pega tudo. Ele tava parecendo o Cooper Cup há 2 anos atrás, cara. Incrível. E aí tem um time com o próprio Cooper Cup, Puka Nakua pegando até pensamento, quebrando recorde para um calouro, para um recebedor calouro. E, cara, jogando jogos importantes, ganhando jogos importantes. Matt Stafford parecendo que voltou a querer mais um Super Bowl. Então, cara, não tem como não dar certo. É uma divisão que realmente é bem nivelada, se a gente for pensar. Os jogos contra 49ers foram bem interessantes. Foi bem pau a pau, se for pensar com o Conseguiram uma time. vitória na última Conseguiram uma semana. vitória, justamente, claro, aquele jogo de compadre, né? Mas Turma do Terrão jogando, mas turma do valeu. Terrão jogando, mas tá com contabilidade de vitória, com certeza. Mas, cara, é um time que vai fazer jus no playoff, acredito eu. É um time que deve disputar e caso venham a dar um molinho, cara, não sei não se Los Angeles não belisca uma vaguinha na final da NFC, pelo menos. Pode beliscar, com certeza. É isso aí. Já pensou, tu pega Los Angeles e Dallas ali numa finalzinha? Se bem que acho que não dá pra pegar na final, né? Não, não tem como. Não Acho tem que como, né? se os Angeles passar, Dallas pega o Philadelphia e o Tampa Bay. Ah, é verdade, verdade. Pegaria o São Mas, Francisco, que é um matchup bom pra eles. sim, é. Não sei pra quem, na verdade. Não sei se mais pra São Francisco ou pra Los Angeles, mas Não, tudo acho que bem. pra Los Angeles, porque jogo de divisional você tem muito mais Sim, chance de vencer, né? com Muito mais certeza. imprevisível. Mas jogando em São Francisco, né, cara? Mas, enfim. Vamos lá, vamos pro próximo. Ah, agora é a hora. Voltamos pro UFC. Que coisa boa. Cara, o que falar desse time? Eu, assim, odiei a troca do Cleveland Browns. Achei que foi um roubo que os Texans fizeram. Porque polêmicas de campo, fora de campo à parte, o Deshaun Watson estava muito tempo sem jogar. Eu acho que é muito arriscado você depositar tantas fichas num jogador assim, tanto tempo parado. Uhum, E, ironicamente, eles fizeram isso de novo, depois de perderem 3 quarterbacks com o Joe Flacco, e deu muito certo. sim, Cleveland Browns, sim, excedeu todas as expectativas. Talvez antes da temporada muita gente nem colocavam eles nos playoffs. E eles seguiram lutando mesmo sem Nick Chubb, mesmo com a Amari Cooper e Njoku não jogando tão bem nessa temporada, mesmo sem seus quarterbacks, com um monte de lesões, eles conseguiram vitórias, conseguiram manter uma consistência. E agora vão para os playoffs com o Joe Flacco, que desde que chegou tem 13 touchdowns. Reviveu a Amari Cooper, Amari Cooper assim, encarnou o Jerry Rice jogando. Reviveu o Njoku também, e esse time tá pro céu, tá assim, muito, muito animado. Então, sim. parabéns ao Cleveland Browns. A torcida deve estar muito feliz. Acho que nem o mais maluco torcedor do Browns esperava que o Joe Flacco estaria liderando a equipe em dezembro, né? Não, e a última vez que Cleveland foi pra playoff foi com
Com o Watson, Com o né? Baker. Ah, não, foi com o Acho que foi com Baker. o Baker, não foi? Pode ser, foi com o Baker, tá certo. Acredito que foi com o Baker. Sim, sim, sim. É um time que realmente, historicamente, nos últimos anos, não vinha apresentando um bom elenco, não vinha trazendo muita coisa de bom, mas reviveu, trouxe alguns momentos bons, e esse ano, cara, de novo, quando começou como deixou o Watson já não jogando aquilo e começou a dar uma queda. Porém, no começo da temporada eu lembro lembro de ter visto Cleveland e Seattle no começo. E, cara, a defesa de Cleveland ela é muito boa, ela é muito diferenciada. Muito competente. Mas, mesmo assim, cara, não dava pra dizer que era um time que ia levar pra um playoff, entendeu? Aí quando tem a questão da troca de quarterback, quando chega Joe Flacco, todo mundo falando, cara, Joe Flacco tá aposentado. O Joe Flacco tá lá, tava sentado na frente da televisão, tomando uma cerveja e assistindo, torcendo pro Aaron Rodgers, cara. Então, chega o cara, começa a jogar bola, mete 13 touchdowns em 4 jogos, foi isso? Em 5 jogos, eu 5 acredito. jogos. Cara, imagina, então é um cara que merece todo o mérito. É um cara que merece concorrer pra Comeback Player of the Year, né? Uhum. Então é um cara que levou Cleveland pra playoff e não duvido, tá? Porque a defesa de Cleveland ainda é muito boa. Não duvido que eles façam também um crimezinho no playoff, hein? Eu tô achando. Mas isso a Torcemos gente vai pra isso. discutir mais pra frente. Isso aí. Então tá, fechamos os destaques então. Vamos falar agora da parte mais triste do episódio. Falar um pouquinho sobre as decepções da temporada regular. E para alegria de você, Pedro, e a alegria da nossa audiência, vamos começar falando de Seattle Seahawks, da Mas por que NFC. foi minha alegria? Cara, não sei, né, cara? A gente sempre fala que o amigo que torce pro time que não é igual ao do amigo vai estar alegre contra o time do amigo. Então, enfim. Eu gosto do Seahawks, eu não gosto de São Francisco só. Sim, aí temos uma coisa em comum. Mas mesmo assim, cara, que temporada desgraçada do Seahawks, cara. Que temporada. Nossa. Me começa uma temporada bem. A temporada começou promissora, assim, cara. Draftaram um bom terceiro wide receiver, que foi o Smith Njigba. Um cara que joga muita bola, um cara que agarra muita Clutch. bola, um cara que realmente tem muito potencial para ser um jogador clutch nesse time. Reforçaram a defesa trazendo o Bob Wagner de novo. A defesa que tinha alguns calouros que agora jogando em segundanistas e terceiranistas já com uma maior experiência, então a expectativa estava bem alta. Tanto é que todo mundo colocava o Seattle como batendo de frente contra São Francisco no começo da temporada. E aí o jogo foi passando, começou a correr, começamos a ver uns joguinhos usando o running backs muito bem, porque Seattle tem dois running backs muito bons, que é o Walker III e o Charbonnet, né? Charbonnet. E os caras jogando muita bola, mas cara, cara, que tristeza. O calcanhar de aquele Seattle, cara, sempre vai ser, infelizmente, desde a Legião Boom, a defesa terrestre, cara. Todo jogo eu ficava muito puto da cara. Todo jogo era simples. Ah, vamos jogar contra o Seattle? Vamos. Quem é que é o nosso running back? Ah, é o Zé que tava vendendo cachorro quente na barraquinha da esquina. Traz ele pra ver se ele corre com a bola e ele vai passar no meio de toda a defesa do Seattle. E, cara, eles 200 passam. jardas. Não tem jeito, cara. Eles não conseguem segurar ninguém correndo no meio da defesa. É incrível, cara. Aí, beleza, me fazem uma troca no meio da temporada, me trazem um cara para justamente trabalhar só no meio da linha de defesa para jogo terrestre. E o cara não consegue fazer nada. Por quê? Porque a defesa também não consegue fazer nada. Então, cara, decepcionante. Os dois jogos que teve contra o Rams, que foi os jogos de pau a pau, que era para ver realmente quem iria levar essa vaga para o playoff da divisão, perdeu os dois. Os jogos que deveria ter ganho, ganhou jogos importantes, ganhou dos Lions, por exemplo, ganhou de. Ah, teve um outro jogo que eu não lembro agora, que também foi um jogo clutch, assim, que ganhou. Mas aí tu pega, tem derrota para Pittsburgh, tem derrota para teve uma outra derrota também que fiquei muito puto da cara, eu até apaguei da mente Pra já. Dallas? Ah, não, pra Dallas, beleza, beleza, mas cara, tem umas derrotas muito nada a ver, então assim, impressionante como esse time não engrenou, esse time não evoluiu mais, e cara, pra mim o maior culpado ainda, assim, é esse cara que tá aí na foto, cara, Dylan Smith. Segundo ano dele, ano passado foi um milagre na natureza, mas esse ano, cara, era realmente o ano pra ver se ia pra frente e dá pra ver que agora.
Ainda mais sem Pete Carroll pra próxima temporada. Seattle vai ter que correr atrás de um quarterback, cara. Não duvido que ano que vem Seattle seja a maior piada possível do mundo dos quarterbacks ao draftar um tal de Penix. Michael Penix. Nossa, ele jogou muito mal no final, né? Você viu o Eu jogo? vi, cara. Nossa, ele não fez nada. Não fez nada. Mas também Não jogou Michigan nada. comeu a bola, né? Mas assim, justiça seja feita, não querendo passar pano, mas o Seattle sofreu bastante com lesões durante a temporada. E isso não é justificativo, porque todos os times sofrem com lesões todos os anos. É só ver os Browns, perderam Sim. vários jogadores e foram para os playoffs. Mas Seattle teve um calendário difícil, teve muitos problemas com lesões. E é como você disse, o Dino não foi muito confiável. Era esperado uma regressão à média dele do ano passado, não dá para você manter o nível que ele tinha por tanto tempo, a não ser que você seja um quarterback elite de franquia. Sim. Mas ainda assim, eu concordo com você. Eu acho que é tempo de Celtics procurar um novo quarterback, porque com o Dino, o seu piso pode até ser bom. Agora, o seu teto não é tão alto. Não vai ser, nunca vai ser alto assim, cara. E ainda mais se for pensar que teve um jogo na temporada onde Dino tava machucado e o time jogou melhor com Andrew Luck. Então, cara, não tem o que fazer com esse time. É, é verdade. Infelizmente, vamos agora juntos os trapos, vamos voltar pra casinha, vamos se arrumar e vamos draftar um quarterback decente, pelo amor de Deus. Mas E vamos os lá. jogadores ficando velhos também, né? O Tyler Lockett já tá velho, o Bobby Wagner ainda Sim, nem menino. Tem que renovar esse time. Bob Wagner é um cara que veio talvez pra jogar mais uma temporada só e deu. Mas, cara, Tyler Lockett ainda, por incrível que pareça, ele é muito seguro, incrivelmente seguro, assim. É realmente as bolas que teve de drops dele esse ano, cara, foram bolas ruins do Dino, cara. Infelizmente, mas a bola que era pegável, ele pegava. Então, um cara que dá pra segurar, um cara que é líder de time, então, vamos ver. Ano que vem tem mais. Mas vamos pro próximo, voltando pra AFC agora, vamos falar de Jaguars, né? E que decepção, hein? Que Cara, decepção. essa também doeu bastante, assim, né? Eu tô sentindo que não estamos falando tanto, quando eu digo estamos, a mídia principalmente, mas até os fãs, não estão falando tanto, não estão notando o quão grande foi essa decepção por causa do Philadelphia Eagles. Porque os Eagles são o time dos holofotes nessa temporada e eles foram uma decepção realmente ao mérito. O time tava, Sim, tava com 10-1 e simplesmente acabou. aham. A derrota contra os Niners e os Cowboys foi tão forte que depois os Eagles começaram a fazer aqueles treinos de intertemporada, sabe? De fundamento básico, como cair e tal. Saiu um vídeo Aham. lá do Dylan Hurts treinando queda com fome. Nossa, que coisa horrorosa. Tipo E assim, aí eu vão acho apagar que, tudo e vão voltar pro começo, literalmente. sim. E assim, eu acho que por causa disso os Jaguars não tiveram tanta atenção. Mas, cara, que implosão horrorosa. O time tava 8-3, se eu não me engano, com a divisão encaminhada, porque Colts sem quarterback. Os Titans meio que também sem quarterback. O Sim. Derrick Henry capenga. Uhum. A única ameaça talvez seria os Texans, mas com um quarterback calouro, com um time cheio de calouros. Sim. Então, assim, depois da última temporada, a gente viu uma melhora muito grande do Trevor Lawrence quando o Doug Peterson chegou. Tiveram aquela virada histórica nos playoffs contra os Chargers. Muito mérito dos Chargers também, de conseguir perder Sim. aquele jogo. Mas eu assisti aquele jogo de Jaguars e Chargers nos playoffs e eu senti que depois, quando os Jaguars foram eliminados, eles foram eliminados com gostinho de quero mais, com gostinho de ano que vem voaremos mais longe, sabe? Uhum. Só que o avião capotou. O Sim. avião não foi muito longe porque os Jaguars jogaram muito mal, mas muito mal mesmo. Eu lembro de ter assistido aquele jogo em Londres, que foi o jogo do Toy Story, você lembra? Sim, lembro. Foi Jaguars e Falcons. Cara, os Falcons são um time competente e mesmo assim os Jaguars penaram pra ganhar aquele jogo. Ganharam mais pela defesa do que pelo próprio Trevor Lawrence. Sim. Então, pra mim, pro ano que vem, os Jaguars entram bem contestados. O Trevor entra contestado, o Doug Peterson entra contestado. E por isso que eu não duvido que os Texans vão começar a dominar essa divisão. Porque os Jaguars regrediram muito, eles perderam assim no seu desenvolvimento. Cara, se for pensar, né, cara, eu lembro quando ele foi draftado, o Trevor Lawrence, que chegou como seed número um, chegou como Sunshine, o cara que Melhor ia prospect desde Drew melhor, Luck. melhor prospect desde o Drew Luck, o cara com melhor envergadura, um cara que era, enfim, que tinha, vi muita gente comparando o físico dele com o Tom Brady, que era um cara que não era muito de corrida, mas era um carro muito preciso, e cara, tudo que ele tinha de bom até a temporada presente agora, se perdeu. Até no meio da temporada, quando os Jaguars estavam com aquelas 8 vitórias, cara,
não era o Trevor Lawrence que estava levando o time para essas vitórias. Claro, obviamente, é um QB, então ele vai fazer o papel dele. Mas se for pensar, realmente, a defesa ganhou muito jogo. E a partir do momento que a defesa começou a não jogar tão bem, aí começaram a cair. Foram cinco derrotas seguidas, seis derrotas seguidas. Não, segunda, se não me engano. Cinco derrotas seguidas no final da temporada, cara. Então isso não tem justificativa. Justamente quando falou uma divisão que Texans poderia ser uma ameaça, mas justamente cheio de calor, não tem justificativa. Então o cara que era pra ser o Sunshine pra, pra Jaguars, pra Jacksonville, cara, Uhum. infelizmente não tem mostrado por onde, né? Temporada passada ele foi bem, mas realmente tinha um degrau a mais para ser escalado. Agora ele parece que ele degringolou, escorregou no degrau e foi parar lá no chão de novo. Então vamos ver como é que vai ser ano que vem, né, cara? Não sei não. Se por nada, daqui a pouquinho eles já não pensem. Porque assim, eu vi uma postagem ainda hoje, eu mandei pra ti, né? A postagem da classe de quarterbacks de Trevor Lawrence, de Justin Fields, né? O E o único que único dos tá nos playoffs é o Trey playoffs, Lance, que é Trey terceiro Lance. reserva. Cara, Verdade. absurdo isso, absurdo isso. Mas enfim, tu citou também Los Angeles, cara. Eu pensei em botar Los Angeles como um das decepções da NFC. Mas antes de pensar em Los Angeles, cara, eu pensei nesses Os caras aqui. Chargers, no caso. Desculpa, isso, os Chargers. E antes de pensar nos Chargers, eu pensei nesses caras aqui, cara. Pensei em Chicago. Que decepção que foi Chicago também, cara. Justin Fields também, mesma situação de Trevor Lawrence, porém sem a mesma grife, né? Mas todo mundo falando, cara, realmente o problema do Justin Fields é a comissão técnica, é o jeito que o time tá jogando, é, sei lá, a linha ofensiva que não tá segurando bem, a linha ofensiva que não tá ajudando muito ele. Mas, cara, dá pra ver muito que é questão básica, sabe? É questão básica Um problema de crônico, né? é problema crônico justamente de você não conseguir realmente mentalizar a jogada e não saber o que fazer. Principalmente quando vem uma blitz pra cima dele. O que ele tem de melhor, que é a corrida, esse ano, por exemplo, não apareceu também. Enquanto o ano passado, por exemplo, ele tinha isso como uma grande vantagem, esse ano não apareceu tanto. Foi aparecer agora no final da temporada, quando ele tinha que mostrar serviço, né? Mas também não adiantou muita coisa, porque o time já tava uma draga. E um time que ainda tem DJ Moore pegando tudo, cara. Tudo que você joga pra DJ Moore, ele pega. Incrível. Então era só o Fields fingir que ia, sei lá, jogar lá no mato a bola, DJ Moore ia achar um jeito de pegar. E mesmo assim, cara, não rolou. É um time que não tem muita perspectiva. Fizeram algumas jogadas pra conseguir ter Justin Fields, e mesmo assim eles ainda estão se recuperando com isso. A comissão técnica não aparenta ter muita melhora, não aparenta ter E muita você viu que o Everfluss vai esperança. seguir para ano que vem, né? Justamente, não vai ter mudanças, vai seguir na mesma draga que sempre. Eu não sei o que eles vão fazer, eu não sei o que eles podem fazer pra melhorar um pouco disso, mas cara, Deve ser muito triste torcer pra esse time. imagina, cara, um time que não ganha nada desde 90 e não, 85, né? 85 é. Cara, tu imagina. E ainda mais uma franquia que é numa cidade gigantesca que nem Chicago, cara. Gigantesca, cara. Então é complicado, bem complicado. Obviamente, né? Se for falar na divisão que o Chicago tá, é um time que tecnicamente deveria estar brigando por vaga de playoff, porque se for pensar que a gente tem Lions, que lá no começo da temporada ninguém falava que ia ser lá grandes coisas, mas sendo surpreendeu. Tem Green Bay que tava naquela coisa de Aaron Rodgers foi embora e agora o que a gente faz? Vamos acreditar no Jordan Love. Mas também, cara que nunca tinha jogado nada, então não sabiam como é que ia acontecer. E Vikings é aquela coisa, né? Vikings ou é 8 ou 80. Vikings tem temporada que parece que vai ganhar o Super Bowl. E Vikings tem temporada que parece que eles vão, sei lá, vão fazer 3 vitórias na temporada inteira. Então, cara, é uma divisão que não é impossível, mas do jeito que eles jogam, do jeito que Chicago jogou, olha, mereceu estar no último lugar da divisão. Eu tava Mas pensando enfim, sobre isso do Justin Fields. Não sei se você vai concordar, mas eu acho que seria muito bom pra ele o que aconteceu com o Goff. Que o Goff não tava dando certo em Los Angeles, mas não que o Goff era ruim. É só que ele não tava encaixando tanto lá. Não que o Goff seja um quarterback de franquia também. Mas sim, eu sinto que o Justin Fields ele tem potencial e ele seria muito melhor explorado em outro time. Então seria bom pros dois lados, seria bom pra ele sair de Chicago e seria bom pra Chicago ter uma renovação, sabe? Para os dois começarem do zero e poderem reestruturar os seus caminhos, digamos assim. sim, eu também acho. Cara, eu não duvido nada que eles façam uma troca agora.
Uma troca que eu tava pensando até essa semana ainda, cara. Eu tava vendo alguns vídeos e eu pensei, cara, sabe uma troca que faria muito sentido agora? Eles pegarem e trocarem o Russell Wilson pelo Justin Fields. Porque Chicago, quando o Seattle falou que não ia ficar com o Russell Wilson, Chicago foi o primeiro a chegar e falar, ó, eu quero. Só que ele acabou indo pra Denver. Então, eu não duvido nada que aconteça uma troca nesse sentido, sabe? Ele vai pra Denver e Russell vai pra Chicago. Não sei se faria Mas eu bom acho pra. que não, Não sei se faria não bem dá pros dois times. porque. Eu acho que não dá porque o Russell Wilson tá com um dead cap muito alto, então só cortando ele mesmo para os Broncos terem, assim, não pagarem tanto, digamos assim, mas ainda vão pagar bastante. Sim, E se não me engano, o Justin Fields tá no último ano de contrato, não tá? eu acho que ano que vem, né? Não, esse ano, na Não verdade, sei. né? Deixa eu confirmar aqui. É, eu acho que é alguma coisa nesse sentido. Pois é, porque eu acho que. O Russell Wilson deve virar free agency. Por nada, por nada, Broncos vai atrás do Ah, Fields. não, ele tem mais um ano de contrato. Mais um aninho, né? Até Então, 2024. Isso. né? Já junta a fome com a Então daria vontade de pra comer. trocar. Sim. Então é uma coisa que eu acho bem possível, tá? Justamente por Chicago já ter mostrado interesse no Russell Wilson antigamente. Mas enfim, não sei agora também, né? Que esse ano também o Russell Wilson foi, olha, te contar que. Bom, citando ele, né? Voltando Falaremos dele, agora. né? Falaremos dele. Isso, voltando agora pra IFC. Vamos falar um pouquinho de Denver Broncos, Pedrão? Cara, o que falar dessa franquia? A gente fala tanto dos Browns, que sofreram por tanto tempo, mas há quanto tempo os Broncos não fazem nada? Assim, desde que o Peyton Manning saiu, depois que venceu pro Super Bowl, os Broncos já tiveram trocentos quarterbacks e nenhum dá certo. Paxton Lynch, Drew Drew Lock, Trevor Lock. Siemian. Uhum. E assim, eu acho que você se lembra, provavelmente na época de 2021, que muita gente falava que os Broncos estão a um quarterback de ganhar o Super Bowl. Você lembra Nossa, disso? todo mundo falava isso. Eu sempre achei isso um absurdo, mas sempre a narrativa era essa. Os Broncos precisam de um quarterback que eles vão ganhar o Super Bowl. Beleza, Sim. chegou o Russell Wilson, o time foi horroroso. Mas agora o problema não é quarterback, o problema é que foi o Nathaniel Hackett, o técnico. Uhum. E realmente, ele foi muito ruim de técnico. Aí fizeram uma troca pelo Sean Payton, que eu achei muito ruim. Bizarro, E bizarro. agora não tinha desculpa mais. Agora tem um ótimo técnico, tem um ótimo quarterback, tem uma defesa boa, tem tudo para levar a divisão. Ainda mais com Oakland Raiders de Josh McDaniels, que a gente não precisa nem falar. Uhum. Kansas City Chiefs com os quitandeiros de recebedor. Uhum. E os Chargers de Brandon Staley, né? Os Chargers fizeram um compromisso com a derrota. Então tinha tudo para Denver decolar. E os Broncos foram horrorosos. Horrorosos. Eles começaram perdendo tudo que é jogo. Assim, as cenas lamentáveis do Sean Payton gritando com o Russell Wilson na sideline. Tudo bem, Aham. é um jogador, ganha milhões. Não tô falando que não é pra criticar e que não tem que ter essa cobrança. Mas você tem que ter um respeito no relacionamento quarterback-técnico, sabe? Você não vê, por exemplo, o Pete Carroll fazendo isso com o Dino. Você não vê Sim. o Mike Tomlin fazendo isso com o Kenny Pickett. E olha que o Mike Tomlin passou raiva. Então, Não assim, só ele. o vestiário. Então, o vestiário destruído. Russell Wilson nem de longe é o que ele foi um dia em Seattle. Uhum. Os Broncos não têm perspectiva de futuro agora, porque esse contrato do Russell Wilson foi muito grande. Então, mesmo que eles cortem o Wilson, ainda vai ter um dead cap absurdo. Então, baita decepção para Denver. O torcedor dos Broncos estava muito animado. Eu lembro que quando eles fizeram a troca pro Russell Wilson, o torcedor dos Broncos ficou com a autoestima lá em cima, né? Falando, Aham. nossa, agora a gente vai passar o trator, não sei o Cara, quê. eu acho É a que luz do venda fim de do túnel. camisa de um quarterback novo, assim, de um time nunca foi tão alto, tá? Subiu horrores. Tá Então, louco. tava todo mundo lá em Denver super feliz, falando, agora é a luz do fim do túnel. É a luz do fim do túnel. Era a Era um peça que trem. faltava. Era o trem. Era um trem. Aí tu imagina, chega o Russell Wilson, que é famoso pelas bolas longas, né? Por aqueles passos longos. Jogando em Denver, que você consegue jogar mais longe aí nessa bola. Cara, todo mundo falando que, Em teoria era nossa, tudo lindo, né? Mas sim. que ataque engessado. Foi Nossa. feio. Eu assisti acho que 2 jogos dos Broncos só nessa temporada e foi muito feio. Muito feio. Cara, eu assisti assim por cima, mas eu lembro de ter visto umas duas, três jogadas do Wilson jogando. E por ser torcedor de Seattle, lembrando dele jogando em Seattle, cara, ele parece uma geladeira hoje em dia. Ele não consegue dar um passo pro lado. Não lembra nada, cara. Não lembra Cara, nada o eu fico Russell Wilson imaginando. Jones. No final da temporada, da outra temporada, sem ser a anterior, né, que ele tava indo no Seattle, ele sofreu uma lesão, ele quebrou um dos dedos. E aí, beleza, ele tava louco pra voltar a jogar, não sei o que, beleza. Ele voltou a jogar com o dedo meio que baleado ainda e pá, beleza, mas, cara, ele já tava demonstrando que tava perdendo aquela atleticidade, digamos assim, né?
Mas, cara, agora, ele parece assim. Ele me lembra. Sabe quem que tá me lembrando? Big Ben, cara. Big Ele Ben. Não, mas o Big paradão, Ben tá assim, fazendo ó. umas jogadas. Ele me lembra bastante o Brock Osweiler. Você lembra o Brock Osweiler? Sim, aham, também. Poste assim Aham, aham. no pocket. Simplesmente parado. Se dá um passo, ele desequilibra. Cara, incrível. Incrível, assim, ó. Não dá pra reconhecer. Realmente não dá pra reconhecer. Mas, agora, né? Problema de Denver que pegaram ele. Agora aguenta. Agora aguenta. E para encerrar nossa lista, Pedrão, voltando para NFC, a gente tem que falar disso aqui. A gente precisa falar de Philadelphia Eagles. Ah, mas Philadelphia tá nos playoffs, mas Philadelphia foi seed 1 da NFC a temporada inteira. Mas Philadelphia tem um elenco desgraçado, tem o homem mais sexy do mundo. Tu viu essa aí do Eu Kelsey? vi, Eu falei, eu vi. cara, que absurdo. Não, porque o Não, Jalen Hurts é elite. Jalen Hurts é elite, o cara joga muito, o cara vai ser MVP da Já temporada, não ganharam a sei o quê. divisão. Já ganharam a divisão, cara. Que quebrada de cara, incrível assim. Beleza, estão nos playoffs, mas eu duvido muito que eles vão conseguir ganhar um joguinho sequer no playoff, cara. É um time que realmente começou como um trator, passava por cima de todo mundo sem dó, ninguém via a cor da bola, os caras estavam jogando muita bola mesmo. Mas aí, cara, a bruxa, sei lá, a bruxa passou por lá, enterraram um sapo no campo de Filadélfia, devem ter, sei lá, comido um frango de macumba, não sei. Porque, cara, os caras desaprenderam a jogar futebol americano. Só pode, cara. Só pode, não é possível. Jalen Hurts jogando parecendo um Drew Lock, cara. O, a linha ofensiva não sabia pra onde correr, cara. A defesa mesmo perdida, perdida. E se tratando de um Vitória do time, Philadelphia é uma tragédia também. cara, e se tratando de um time que tem nomes pra, sim, chegar no Super Bowl. Tem nomes que tem que ser exaltados e, cara, infelizmente, olha, infelizmente não, né? Porque eu adorei que isso aconteceu. Porque, cara, como é que eles conseguem, cara? Lembrou muito aquela coisa, né? 2023 foi o ano das coisas loucas, foi o ano onde os times mais nada a ver ganharam campeonatos que nunca tinham ganho. Vi de futebol, etc. Vi de beisebol, vi de, enfim. Ah, próprio college agora, né? Que Michigan não ganhava há um O bom próprio tempo, college né? que Michigan ganhou. Isso, então, cara, essa foi pique Botafogo no Campeonato Brasileiro. Foi um time que todo mundo dava já como campeão. E do nada começou a jogar mal. Começou a jogar mal e perdeu tantos. Não sei quantos jogos seguidos eles perderam, sabe dizer? Acho que foi 6. Não, eles tiveram um intervalo assim porque eles ganharam dos Giants, mas se não me engano foram 3 ou 4 derrotas, vitória contra os Giants e mais 3 derrotas. Ah, isso, tá certo, tá certo. Cara, então assim, ó. Sem explicação nenhuma, sem explicação nenhuma. Um time que. Ah, beleza, pelos nomes que tem, pelo que jogou na primeira parte da temporada regular, se for levar isso em consideração, tem sim muitas chances de chegar pelo menos numa final de divisão. Mas do jeito que tá, cara, eu não duvido não que não venha um vexame, tá? Não duvido não que não dá. Eu acho que vai vir também. Sim, cara, porque se for pensar em playoff, eles pegam os. Calma aí, que Os eu não lembro Bucks. agora. Os Bucks, né? Já pensou, cara, tu sair do, de uma temporada que você era E seed fora de 1 casa, fora de casa, justamente. Você sair de uma temporada que você foi seed 1 a temporada inteira pra perder nos playoffs pra Buccaneers de Baker Mayfield, cara. Eu realmente eu parava de jogar futebol americano. Eu parava, voltava pra casa e falava, não, Dedão, eu vou jogar golfe. Jogar um a beisebol, sei Philadelphia vai lá. pegar fogo depois. Sabe que os torcedores de lá são meio doidos, eles vão Ah, até o Papai Noel. sim, os Não caras devia ter um são. caos na cidade. Enfim, pra entretenimento seria bem interessante, né? Que teria bastante notícia, enfim. Mas vamos ver o que vai rolar. Vamos ver, sendo nos próximos capítulos, né? Mas é isso aí, Pedrão. Mais alguma coisa a acrescentar? É isso, o nosso Tush Push, que é referência à jogada dos Eagles, provavelmente vai deixar de existir, né? Que o Roger Goodell já falou que não quer mais a jogada. E eu concordo, acho que também não parece uma jogada de futebol americano, é muito mais rugby do que Rugby, né? futebol americano. E então é melhor os Eagles aproveitarem enquanto eles têm o Tush Push para ganhar alguns joguinhos, porque no ano que vem não vai ter nem isso. Só pra melhorar mais a situação de Philadelphia Eagles, né? Como é que pode? É, que já tá ruim. É isso aí. Mas Tush Push pode acabar na NFL, mas não vai acabar aqui no podcast. Então, aqui o podcast Tush Push foi criado para que esse nome seja sempre lembrado. E agora em formato de podcast, não em formato de roubalheira do Philadelphia Eagles. Então tá, acho que seria isso por hoje. Então, Pedrão, obrigado.
Valeu por Obrigado, hoje. Victor. Abraço, gente. Até É mais. isso aí. Se você gostou, já deixa aquele likezão maroto, já se inscreve no canal, segue lá o Tush Push nas redes sociais. Em breve a gente vai estar em Instagram, essas coisas aí. E é isso aí. Show de bola. Valeu, até a próxima. Próximo episódio, se Deus quiser, a gente fala sobre destaques da temporada regular, né? Os prêmios individuais. E depois podemos falar um pouquinho de playoff. Beleza? Valeu, turma. Até mais. Tchau, tchau.